olhe para Cristo nesse momento, tá bom? Por favor, olhe para Cristo. Eu quero convidar você a abrir o texto que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 6, no versículo 16 e 17. Esses dois versículos irão parafrasear o texto base do nosso sermão de hoje, que é em Êxodo capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos lê-lo novamente, mas antes eu quero que você pegue esses dois versículos isolados mesmos, porque eles por si só falam muito, ok? Romanos capítulo 5, versículo 6, o versículo de número 16 e 17. O versículo de número 16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher a obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Versículo 17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração à forma de doutrina a que foram entregues. Na minha versão está assim: mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Amém? Todos ouviram bem o versículo? Todos ouviram? Eu sei que talvez você não o compreenda em sua plenitude, mas o suficiente foi observado para que possamos construir agora um entendimento e deixar Deus ministrar aos nossos corações a partir daquilo que nós lemos desses dois textos. Agora, vá comigo ao Antigo Testamento, escritos de Moisés, Êxodo capítulo de número 21, versículo de número 1 ao 6. Diz assim: estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se o seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo o meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Versículo 6. Nesse caso, se seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá o seu senhor pelo resto da vida. Posso ouvir um amém por esta palavra? Eu quero aqui com muita simplicidade poder falar sobre a graça da obediência. A graça da obediência nos fala da escravidão do dever ao prazer de amar a vontade de Deus. E antes de tudo, existe uma pergunta que nós precisamos responder. Uma pergunta que precisa ser respondida por todo ser humano, por cada um de nós que estamos aqui. Principalmente por cada um de nós que estamos aqui. E qual é a pergunta? A pergunta é: por que eu obedeço? Você já parou para se perguntar por que você obedece? Ou talvez, quem sabe, cada um de nós temos um estímulo reativo à palavra obediência. Toda vez que ouvimos a palavra obedecer, o verbo obedecer, ou a palavra obedecer, obediência, nós temos uma reação, nós temos algumas emoções que surgem, alguns gatilhos são despertados, porque a palavra obediência não é bem-vinda a nós.
E se formos buscar na história o porquê dessas reações, o porquê não conseguimos responder à pergunta por que obedecemos, tem a ver com o estado em que nós nos encontramos hoje. Sim, tem a ver com o estado em que nós nos encontramos hoje. Talvez você esteja vivendo o Evangelho há pouco mais de 30 anos, como eu. Eu encontrei Jesus, na verdade ele me encontrou aos 15 ou 16 anos de idade. O pastor Felipe conheceu meu pai, conheceu a minha história bem de perto, minha e do meu irmão, da nossa família ali. Talvez você sirva a Jesus já há algumas décadas, ou quem sabe você se converteu esse ano, ou conhece a Jesus há pouco tempo, mas nunca parou para aprofundar um pouquinho mais acerca do Cristo que você crê. Não parou para entender um pouco mais do Deus que você diz que serve. Porque existe uma realidade muito perigosa dentro de nós e da forma como nós vivemos o Evangelho. É que se nós não procurarmos ter intimidade com o Deus da Bíblia, nós corremos o risco de construir um Deus dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que não é o Deus da Bíblia. E passamos a servir uma crença dentro de nós e corremos o risco de nos frustrarmos daqui a alguns anos, ou daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, quem sabe, por não ter a convicção de que esse Deus em algum momento esteve com você. Mas isso não importa, porque crendo ou não nele, ele continua sendo Deus. Acontece é que nós, com o passar do tempo, corremos o risco muito grande de perdermos, de nos apropriarmos das promessas, das bênçãos, daquilo que ele tem de melhor para nós, daquilo que o Evangelho nos proporciona. Corremos o risco de vivermos um ativismo religioso ou uma inércia evangélica e não nos tornamos ativos naquilo que Deus quer que sejamos. Por quê? Porque querendo ou não, nós nos submetemos à vontade de um Deus que nós construímos, que não é o Deus da Bíblia. E chega um momento em que nós não conseguimos responder a uma simples pergunta: por que eu obedeço? Sabe por que eu não consigo responder? Porque obedecer para nós é uma dor, desperta uma dor, toca em algo que nós não queremos. Nós não fomos criados por Deus para nos submetermos a deveres formais, deveres impostos. Nós não fomos criados, nossa mente não foi preparada por Deus, criada por Deus, feita por Deus, moldada por Deus para nos submetermos de forma a um dever, ou seja, para sermos submetidos a deveres, a algo mecânico, a algo programado. Por que você chega no horário do seu trabalho? Por que você chega antes de uma audiência? E só por força maior você justifica o fato de você não comparecer a uma reunião ou qualquer outro lugar. Por quê, pastor? Na maioria das vezes não tem a ver com responsabilidade, ou com prazer, ou com amor. Tem a ver com o risco que você corre em não receber o resultado daquilo que você está prestando. Ou seja, você pode ser demitido, você não pode receber o seu salário, você não pode receber o honorário, você não pode ganhar aquilo, porque tem a ver com algo atrelado, com uma recompensa. Nós queremos, e isso faz jus àquilo que nós somos. Ou seja, você vai atar a boca do boi que debulha? Claro que não. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas isso é meritocracia. É errado, pastor? Não, é justo, é correto. Mas acontece que nós trazemos esse estilo de vida, de relacionamento, para dentro do nosso relacionamento com Deus. E achamos que porque vimos a igreja, lemos a Bíblia, oramos, jejuamos, entregamos o nosso dízimo, fazemos tudo o que for correto dentro da igreja, amamos o pastor, servimos a igreja, servimos a Deus, nós achamos que somos merecedores de alguma coisa. Nós achamos que só porque nós obedecemos em algum grau, em algum momento, os ritos da minha igreja, o estilo de vida, a forma de doutrina da minha igreja, nós achamos que somos merecedores de alguma coisa. Somos merecedores de um elogio do pastor, somos merecedores de um reconhecimento público aqui no púlpito do pastor. Achamos que somos merecedores de alguma coisa. Aliás, nós prestamos serviço voluntário. A igreja, ela não tem condições de pagar o nosso salário, apesar que a maioria simplesmente servem de forma voluntária. Glória a Deus, mas mesmo de forma voluntária temos ainda dentro de nós aquele senso de que
queremos algo em troca, queremos alguma recompensa, queremos algo que venha alimentar o nosso senso meritocrático. E a pergunta que eu volto a trazer à memória aos irmãos é: por que obedeço? Por que obedeço? Muitos obedecem por medo. Muitos obedecem, outros obedecem por interesse, outros obedecem por obrigação. Mas Deus sempre desejou algo maior do que obedecer por interesse, obedecer por medo, obedecer por obrigação. Deus, desde o princípio, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nunca foi, na verdade, produzir servos aterrorizados. Filhos que obedecem por medo, que servem porque, se eu não fizer isso, vai vir uma praga sobre mim, um castigo sobre mim, uma maldição sobre mim. Pastor, eu acho que eu estou vivendo uma maldição hereditária, algo está vindo sobre mim, nada dá certo, os filhos não vão bem, a família não vai bem, o casamento não vai bem, as finanças não vai bem, as emoções não vai bem, e nada vai bem. Pastor, eu acho que eu estou tendo uma visitação de iniquidade. E aí você tenta procurar respostas às inquietações e às mazelas e às coisas que não dão certo na sua vida. Não, a igreja não serve, o pastor não serve. Aí você vai pulando de igreja em igreja, de Bíblia em Bíblia, de pastor em pastor, de tempo em tempo, e continua perdido, sem resposta, sem saber a obedecer. Aliás, sem saber a responder a pergunta: a quem você obedece? Mas essa noite eu quero responder. Eu quero ensinar você a responder a essa pergunta. Mas a verdade é que Deus, desde o princípio, o desejo de Deus nunca foi produzir servos aterrorizados. O desejo de Deus sempre foi tornar e ao mesmo tempo formar filhos que, diga comigo, o amassem. O desejo de Deus foi que os seus filhos o amassem e o amassem de todo o coração. E quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, capítulo 21, nós encontramos a história do escravo de orelha furada. Sim, a história do escravo de orelha furada revela uma das maiores verdades da redenção. A verdadeira obediência não nasce da imposição, e não nasce do medo, não nasce do interesse. Eu não obedeço porque eu tenho salário a receber. Eu não obedeço porque eu tenho que sustentar a família. Eu não obedeço, claro, isso é um princípio básico. Eu devo cumprir essas coisas. Mas não deve ser o medo por algo falhar. Não deve ser o medo porque a bênção não vai chegar. Não deve ser o medo porque Deus vai castigar. Esse Deus que castiga muito, e eu quero acreditar que 99% da forma como nós pensamos acerca do castigo de Deus tem a ver mais com os nossos medos. Nossa obediência tem a ver mais com o nosso medo. O nosso ir ao céu ou morar com Deus e passar uma eternidade tem muito mais a ver com a forma como eu penso acerca do medo do inferno, do medo do castigo de Deus, do que entender que Deus me ama e quer que eu tenha um relacionamento com Ele. Parece que o simples não se encaixa bem à complexidade daquilo que eu não entendo e não consigo responder. Mas eu quero te responder essa noite, que a verdadeira obediência não nasce da imposição, ela nasce do amor. O Evangelho, ele não nos conduz simplesmente Agora, preste atenção nisso aqui, isso aqui é uma chave. O Evangelho, ele não nos conduz simplesmente da desobediência para a obediência. Diga comigo assim: desobediência para a obediência. Preste atenção nisso aqui. Tudo aqui, isso aqui é chave, mas isso aqui é chave. Eu quero que você entenda isso aqui, que o Evangelho nos conduz ele nos conduz da obediência forçada para a obediência apaixonada. Da escravidão do pecado para uma servidão voluntária, mas uma servidão voluntária do amor. Quando eu falo isso, é porque nós focamos naquilo que nós focamos no pecado em si, nós focamos na desobediência. Você desobedeceu, você desobedeceu, você desobedeceu.
E quando nós focamos na desobediência, nós não conseguimos lidar com outra alternativa a não ser aceitar a desobediência. Sendo que Deus o tempo todo está querendo nos resgatar a capacidade de obedecer. Porque na verdade ninguém aqui essa noite desobedece. Nós não desobedecemos. Vocês sabiam disso? Por que, pastor, nós não desobedecemos? Porque nós obedecemos sempre a um Senhor. A desobediência é o diagnóstico daquilo ou daquele a quem servimos. Porque nós servimos a um Senhor, seja o Senhor El Shaddai, o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ou seja, o Senhor, o patrão, pecado, que Paulo cita na sua carta no capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Veja, o salário do pecado é a morte. E se o pecado tem um salário, então ele é um senhor. E qual é o salário do pecado? Paulo vai dizer que é a morte. Logo, esse entendimento nos faz ter não somente a ideia, mas a consciência de que servimos a alguém. E a verdade espiritual essa noite é que não existe neutralidade. Ninguém está neutro na vida. Ninguém está neutro. Não, pastor, eu estou inerte. Eu não sirvo nenhum nem outro. Na verdade, pastor, eu não quero nem pertencer à igreja. Eu sirvo a Deus na minha casa. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu faço minhas orações, faço minhas rezas, faço minha vida espiritual. Tenho minha vida espiritual e a minha espiritualidade em dia. Então eu não preciso de mais nada. E a verdade é que muitos estão seguindo essa ideia. Não, eu sirvo a Deus na minha casa. Na verdade não existe neutralidade. Quando você diz que é imparcial a alguma coisa, você está deixando de exercer uma das suas principais virtudes, uma das suas principais atributos que Deus te deu. Deus nos fez com uma personalidade própria. Deus nos fez livre para tomar decisão. Deus nos fez livre para pensar e agir. O pastor Felipe falou aqui uma alusão acerca do banco dos réus. Por que Deus permitiu o homem pecar? Por que Deus permitiu? Justamente o pecado entrou na terra através de Adão, justamente por causa da liberdade que Deus deu ao homem. Deus nos fez diferente dos anjos. Deus nos fez com as duas dimensões, espirituais e materiais. O mundo e sua plenitude foi feito para os homens. Nós somos seres espirituais e seres materiais. Nós não moramos no mundo porque o mundo é um lugar de pecado. O pecado entrou no mundo. O mundo não é um lugar de prazeres e esses prazeres nos afastam de Deus. Não, o mundo é um lugar para os filhos de Deus usufruírem da terra, do que a terra produz. O mundo foi feito para nós. Anjos não moram na terra. Quem mora na terra somos nós. E nós não podemos fazer da terra um inferno, porque a terra não é o inferno. A terra é um lugar de bênção. Por isso que Cristo veio para nos restaurar a capacidade de podermos obedecer a Deus, usufruindo de tudo aquilo que Ele nos deu, aqui na terra também. Porque a salvação e os benefícios acerca da salvação, as bênçãos decorrentes da salvação, elas começam aqui, agora, hoje. Você não vai precisar esperar vir a morte, para vir a ressurreição, para depois usufruir de uma eternidade com Deus. A gente já usufrui da eternidade com Deus agora. Hoje começa a salvação. Agora existe uma bênção para os filhos de Deus. A alegria da salvação, a alegria de ser salvo, a comunhão, o perdão dos pecados, a alegria de pertencer à grande família de Deus. Estão me entendendo? A capacidade de obedecer é restaurada agora, em Cristo. Estão entendendo? Amém? Amém? A primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto é que a lei revela o pecado e a nossa incapacidade de obedecer a Deus. Quando Deus entregou sua lei, o propósito não era salvar. O propósito da lei não é salvar. O propósito da lei foi simplesmente trazer à consciência e tornar legal aquilo que o homem já era. Vocês lembram do que Paulo disse certa vez? Ele disse assim: eu não sabia que existia o pecado depois, porque
antes de vir a lei, porque quando veio a lei me mostrou que eu era pecador. O pecado só teve consciência a mim, a minha mente, depois que eu conheci a lei, porque a lei veio e disse: isso te torna pecador. Logo, a lei não é algo ruim, a lei é o pedagogo, é o nosso pedagogo, é o paidagogo. Por isso que Paulo vai dizer, a lei é o aio é aquele tutor, aquele professor, aquela pessoa que pega na mão a criança e leva para ensinar. A lei está dizendo, você é pecador, você errou, você não alcançou o objetivo, você não correspondeu ao coração de Deus, você não correspondeu ao que Deus pensa, ao que Deus deseja, ao que Deus quer realizar na sua vida. Ou seja, a lei veio e disse, você é incompetente, você é incapaz, é impossível você ter comunhão com Deus. Por quê? Porque você descumpriu, você não conseguiu viver a lei. A lei veio justamente como um espelho para nos mostrar quem somos. A lei veio como instrumento de revelação. A lei funciona como um espelho, ela não cria a sujeira, ela apenas revela a sujeira, revela o caráter. Romanos 7,7, eu não conheceria o pecado senão por intermédio da lei. Antes da lei, o homem pensa que está bem, mas depois que veio a lei, ele se conscientiza e diz, não, eu não estou bem, realmente. Ele descobre que realmente a lei mostra que somos pecadores. A palavra grega para pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Agora, errar o alvo, que alvo é esse? Diga comigo, o coração de Deus. O alvo é o coração de Deus. Eu gosto de usar essa alusão. Paulo não fala exatamente sobre essa analogia que eu vou falar sobre isso, mas ele pega emprestado também, é usada também essa palavra nas arenas olímpicas da época. O arqueiro, quando ele vai competir, ele prepara a sua aljava com as melhores flechas e ele treina e tem o alvo onde a flecha deve atingir, e o arqueiro se prepara, tem todo um treino, um preparo para poder sempre acertar o alvo, para que chegue naquele dia, naquele momento de competição, ele possa sair vitorioso porque acertou o alvo. Ok? Aí o arqueiro estende a sua flecha e lança a sua flecha. E quando ele erra o alvo, o termo é hamartia. Errou o alvo, pecou o alvo. A lei veio para nos mostrar que nós erramos o alvo. Nós não acertamos, nós não correspondemos ao amor de Deus. Estão entendendo? O pecado não tem a ver com o que eu faço, o pecado tem a ver com a intenção. Estamos errando na intenção, estamos errando na paixão, estamos errando na mentalidade. As nossas atitudes, a nossa conduta está respondendo à pergunta: a quem sirvo? As minhas atitudes respondem à pergunta: de quem sirvo? Por isso que Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis, pelos frutos vocês demonstrarão quem serve. Sim, tal pai, tal filho, tal senhor, tal servo. Estão entendendo aqui agora? Quando você diz que ama a Deus e suas atitudes não correspondem com Deus, com o Deus moral que você crê, então você está denunciando que você não ama a Deus o suficiente para que suas atitudes sejam parecidas com o Deus que você prega, com o Deus que você serve, com o Deus que você diz que ama, com o Deus que você diz que abre a boca em um momento como esse e adora. Estão entendendo? Hamartia é pecado. Beber, fumar, se prostituir, trair a mulher, trair a esposa, trazer os filhos, isso não é pecado, isso são consequências do pecado, isso são pecados no plural. Pecado no singular significa errar o alvo. E errar o alvo significa não crer. Qual é o pecado que nos condena? Você acha que beber, fumar, matar, roubar e fazer as coisas, ser um delinquente, isso tudo nos condena ao inferno? Isso não nos condena ao inferno. Isso são características, atitudes e condutas de quem já está condenado.
Quando Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: olha, Nicodemos, vou dizer uma coisa para você. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Isso, Jesus não disse abandonar os pecados. Não, quem vai falar isso é Paulo lá corrigindo a igreja dessas má condutas. Isso é outra história. É outra história. Ele fala assim, ó, dos seus... Ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, um doutor da lei, um conhecedor, e deveria conhecer muito bem o coração de Deus, a vontade de Deus. No entanto, ele não sabia responder essa pergunta. Ele não sabia responder a pergunta do novo nascimento. E Jesus continua o diálogo, sabe, porque o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o homem, mas para salvar o homem. Mas o homem amou mais Aí Jesus vai dizer, o homem amou mais o pecado, amou mais as trevas do que a luz. Olha o que Jesus está dizendo: o homem amou mais o pecado, amou mais as trevas. Logo, quem não crê, não estamos falando de crença, estamos falando daquilo que nós falamos ontem aqui. É claro que paixão tem data de validade, mas crer não. Crer é todo o coração, tomada de toda a neurogênese que produzimos dentro de nós. Nossos hormônios, nossos sentimentos, nossas vontades devem ser tomadas por uma fé capaz de eu não focar em outra coisa a não ser de dedicar a minha vida a Deus. Não focar em qualquer outra coisa a não ser dedicar a minha vida a Deus. E isso não significa fazer campanha de oração para parar de fumar. Isso não significa fazer campanha de oração para parar de se prostituir. Isso não significa fazer campanha de oração para abandonar os pecados, porque oração e jejum não faz você abandonar os pecados, porque a força do pecado não é vencida por oração e jejum. A força do pecado é vencida por uma única via: a fé em Cristo Jesus. Olhar para a cruz e saber que foi Ele que venceu a força do pecado sobre sua vida. Logo, quem crê em Jesus está livre da força do pecado sobre a sua vida. Você entende isso? Ou você achava que sua oração e seu jejum ia vencer o pecado? Oração e jejum é para fortalecer você, para ser sensível à voz de Deus, para ter uma comunhão com Deus mais sensível, para melhorar o seu relacionamento com Deus, para você ter experiências com Deus. Ou você acha que você vai ter experiências com Deus somente sentado num culto, ouvindo o pastor pregar? As experiências que você terá com Deus de hoje em diante vai ser a partir do momento que você investir numa vida de oração, mas não é o que nós estamos falando aqui. Mas às vezes a nossa vida de oração não funciona porque nós estamos escravos de uma mentalidade que não nos dá a paixão suficiente, porque nós dizemos que amamos a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, mas não é todo, é em parte. Existem fragmentos, ou quem sabe uma porção, ou um percentual, ou metade do nosso coração, ou quem sabe nada. Desculpe a liberdade que estou pregando, tá? Eu esqueci, pastor, que estou na sua igreja aqui. Mas a verdade é essa: errar o alvo, mas não apenas cometer erros morais. Errar o alvo é não corresponder ao propósito para o qual Deus nos criou. Errar o alvo é falhar em refletir a sua imagem. Errar o alvo é não atingir a expectativa de Deus. Deus tem uma expectativa acerca de nós. Deus não quer que trabalhemos para Ele. Deus quer que isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Quem é que faz a obra? Diga para mim, quem é que faz a obra? A obra de quem? E por que nós achamos que fazemos a obra de Deus? É Deus que nos convida a fazer a sua obra com Ele. Nós somos cooperadores da sua obra. A obra de Deus não pode ser um fardo para você, porque nós somos cooperadores de Deus. É um privilégio ser chamado por Deus para participar da sua grande obra. E Paulo vai dizer aos Filipenses: olha, aquele que começou a grande obra em você vai concluir. Que obra é essa? É a obra de nos tornar semelhantes a Jesus até a estatura de varão perfeito. É uma obra que começou desde o dia que você teve encontro com Ele e vai continuar. E essa obra que está fazendo
fazendo em você, você vai ser instrumento de Deus para continuar essa obra na vida de outros também, discipulando outros, ganhando outros, amando outros, vivendo para outros. E não com a desculpa de que você é um imperfeito, de que você é um pecador, de que você não é nada e que você não vai fazer nada. Você foi chamado para ser esse instrumento de Deus. Não deixe que o entendimento diferente corrompa a sua vida com Deus. Volte ao Evangelho. Procure entender o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, a estrutura da cultura do reino, do venha o teu reino. Não é o nosso reino, não é a nossa vontade, mas é o reino de Deus, a vontade de Deus. Logo, quando eu erro o alvo, porque errar o alvo é isso, é não amar a Deus acima de tudo. Errar o alvo é não obedecer de todo o coração. A lei nos mostra a nossa falência espiritual e ela destrói a ilusão da autossuficiência. Ela nos convence de que não conseguimos conduzir a justiça de Deus, ou não conseguimos conduzir a justiça que Deus exige. A lei nos mostra que nós não conseguimos. Quando você olha para a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é reta, a lei é justa. A lei vem para dizer: nós não conseguimos corresponder à efetiva vontade de Deus. Nós não conseguimos. Nós, por nós mesmos? Não, nós não conseguimos. A lei nos humilha. A lei nos humilha para quê, pastor? A lei nos humilha para que a graça possa nos exaltar. Agora, essa exaltação não pode vir de um sentimento nosso. Essa exaltação vem do prazer que Deus tem em manifestar a sua graça, em derramar a sua graça para nos exaltar. Exaltar como, pastor? Nos colocar no lugar e colocar o holofote em nós? Não. Exaltar no sentido de que isso aqui é lindo. Ele nos transportou do reino das trevas. Olha, Ele nos tirou do reino das trevas. Não, Ele nos tirou do império das trevas. Diga comigo, Ele nos tirou. Não, diga no pessoal, diga: Ele me tirou do império das trevas. Isso aqui é lindo. E nos transportou. Isso, e me transportou, diga, para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui é lindo. A lei nos humilha para que a graça possa nos exaltar. Sim, exaltar sobre as trevas, exaltar sobre a condenação, exaltar sobre a perfeição da lei. Isso mesmo, quando a lei nos humilha, vem Cristo e nos transporta, nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Isso é exaltação. Deus não vai te exaltar te colocando sobre outro, te dando casa melhor do que o outro irmão, a chave do seu carro é melhor do que a chave do carro do outro irmão. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Pastor Felipe prega esse Deus aqui? Eu tenho certeza que ele não prega. Tenho certeza, eu conheço a pregação dele. A lei foi o pedagogo que nos conduziu a Cristo. Paulo apresenta uma figura extremamente extraordinária. Ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio, como eu já disse, era um tutor, era um pedagogo, um guardião que pregava, ou seja, que pegava a criança pela mão e conduzia até o mestre. A lei nunca foi o destino final. A lei, ela é, ou seja, ela era o caminho. Ela nos pega pela mão, mostra a nossa miséria, revela o nosso pecado, expõe nossa incapacidade e então ela nos leva aos pés da cruz. E a lei diz: você não consegue. A lei diz: você não consegue. Mas veja, a graça responde: Cristo conseguiu por você. Quando Paulo fala das suas dificuldades, lá em Filipenses no capítulo 4, quando Paulo fala da ansiedade, quando Paulo fala das lutas, lá no capítulo 4, o versículo 13, que todos nós conhecemos e gostamos de trazer gatilho de dopamina para dentro de nós, quando falamos assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo estava falando disso aqui. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que me deu vitória na cruz, aquele que me conquistou na cruz. Cristo conseguiu por
por mim. Aquilo que eu não conseguia, o que, pastor? Aquilo que eu não conseguia realizar, fazer, cumprir a lei, Ele cumpriu por mim. A lei não foi abolida, a lei foi cumprida por Cristo. A lei aponta para a necessidade. A graça apresenta o que, pastor? A graça apresenta a solução. A lei fere o orgulho, a graça cura a alma. A lei conduz, ou seja, a lei conduz. Cristo salva. Diga comigo, Cristo salva. Agora, o pecado produz um tipo de obediência. O pecado produz a obediência da escravidão. Antes de Cristo, nós éramos escravos. Paulo afirma em Romanos capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer: mas graças a Deus, vós que tendo sido escravos do pecado, ou seja, servos do pecado, já pararam para analisar esse texto? Paulo vai dizer assim: mas graças a Deus, vós que tendo sido escravos do pecado. Claro, Paulo não está falando que graças a Deus vocês são escravos do pecado, não, ele vai continuar o texto. Mas graças a Deus, vós que tendo sido escravos do pecado, ou seja, o pecador acredita que é livre, mas ele vive acorrentado. Acorrentado a quê, pastor? Acorrentado aos desejos, acorrentado ao ego, acorrentado à vaidade, acorrentado à carne, à rebeldia. Ele obedece a quem? Obedece ao pecado. Obedece ao pecado por quê? Porque não consegue fazer diferente. Porque ele tem um senhor chamado pecado. Sua vontade está corrompida, seu coração está aprisionado. Ele serve ao pecado sem perceber. E isso é o que, pastor? Isso é uma obediência. Lembra que o foco aqui não é a desobediência, é uma obediência. Estamos sempre obedecendo a alguma coisa, ou a alguém, ou a quem obedecemos, ou a quem nós nos entregamos a servir. Então, como eu disse, não há inércia. Ninguém está aqui no estado de inércia. Não, pastor, eu não tomo partido com isso. Eu não me envolvo com isso. Se envolva. Participe. Esteja junto. Aliancie-se, é assim que eu posso falar. Não se exima, não se anule, não traga nulidade sobre a sua vida. Deus te chamou para pertencer. Você pertence, você é membro do corpo de Cristo. Não, pastor, não vou me envolver. Fique do lado de Cristo. Fique do lado do seu pastor. Fique do lado da sua comunidade. Apoie os seus líderes, ame a sua igreja, os seus irmãos, fique do lado. Não existe inércia. Tome partido, sim, sim, não, não. Mas procure ficar do lado certo, obedecer o Senhor certo. Estão entendendo? Então, ele serve ao pecado sem perceber, ou seja, uma obediência involuntária, é uma escravidão invisível. Quando nós olhamos para o escravo de orelha furada, o escravo da orelha furada, ele fez uma escolha, ele escolheu ficar. É aqui que a narrativa muda. Após 6 anos de serviço, o escravo, ele tinha o direito à liberdade, segundo a lei da escravidão, segundo a lei do escravo, que era comprado. Ninguém podia obrigá-lo a permanecer, mas havia uma possibilidade extraordinária. Ele podia dizer: eu amo meu Senhor. Não, ele não poderia dizer outra coisa. Ele tinha que dizer: eu amo o meu Senhor. Não, eu temo o meu Senhor. Ele não poderia dizer outra coisa. Não, eu sou obrigado. Não, eu tenho uma escolha. Não, ele disse: amo o meu Senhor. Que história linda. Ele diz: amo ao meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Veja, eu amo o meu Senhor. Quando Pedro e os discípulos foram pegos e levaram ele até as autoridades, e as autoridades disseram a eles: é vocês que estão fazendo essa algazarra toda aí na cidade, é vocês que estão fazendo esse barulho todo na cidade, é vocês que estão fazendo essa bagunça na cidade.
Pedro se levantou e disse: olha, escuta, eu quero que vocês parem com isso, parem de falar de Jesus, parem de fazer esse barulho todo. Pedro se levantou e falou assim: olha, me desculpe, meu Senhor, mas eu vou dizer uma coisa, olha, nós não vamos obedecer ao Senhor, porque Kyrios Jesus, ou seja, Kyrios é a palavra, o Kyrios significa Senhor, aquele que é dono, não é um pronome de tratamento, é o sujeito, a pessoa que se declara dono. Pedro olha para o dono e diz assim: você não é meu dono, importa obedecer o dono que é o meu dono agora é Jesus, a ele importa obedecer. Olha a divisão aqui, essa deve ser a nossa postura, de entender a quem é o nosso Senhor, quem é que você serve. Ninguém vai impor a você o não, ninguém vai ter que dizer para você o que você deve ou não fazer, porque você sabe quem é o teu Senhor. Eu gosto muito da expressão de Paulo quando ele usa: eu bem sei em quem tenho crido. Quando ele fala isso, ele fala de uma convicção tamanha, apaixonante. Eu bem sei, eu sei em quem tenho crido. E Pedro olha para os olhos da autoridade dos senhores e diz: Kyrios, Jesus, ele, Jesus, é o meu dono, é o meu Senhor. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, você entregou a sua vida a um Salvador, mas junto com o Salvador tem um Senhor. Ele não é um pronome de tratamento, não é chegar diante de Deus e dizer: tu és, olha Senhor, me dá licença, com muita licença, por obséquio, Senhor. Não, Senhor não é pronome de tratamento na igreja. Senhor é um dono, é uma pessoa, é um ser. Jesus é o nosso Senhor. E é o Senhor a quem nós devemos obediência. Não, você pode ser educado com qualquer pessoa, e deve ser. O crente tem que ser muito bem educado, tratar todos como senhor, senhora, excelentíssimo, excelentíssimo, meritíssimo, meritíssimo, doutor, doutor, sim. Mas o nosso Senhor, Ele é o excelentíssimo Senhor dos céus e da terra. Ou seja, Ele é o dono dos céus e da terra e de todos os que neles habitam. Os que habitam nos céus e os que habitam na terra, Ele é dono, Ele é Senhor. Não confunda pronome de tratamento com sujeito. Ele é Senhor. Amém? A servidão, quando o servo da orelha furada diz: eu amo o meu Senhor, ele está dizendo que a servidão vira agora devoção. Quando a sua orelha é furada, aquela marca declarava publicamente: eu pertenço a este Senhor, porque o amo. A marca na sua orelha é uma declaração pública, lembra? O dono leva ele até os juízes e até a porta. A porta é o símbolo de algo público, de liberdade, de alforria. E ele marca a sua orelha, ozen, orelha, seu ouvido. Ele marca a sua orelha para dizer: olha, eu ouvi o meu Senhor, eu ouvi o que Ele me orientou durante todos esses 6 anos de escravidão. Ele me deu tudo, me deu filhos, e se tiver, né, claro, a possibilidade, vamos conjecturar, Ele me deu, Ele não fica por causa dos filhos ou esposa, ou tudo o que Ele adquiriu ao longo dos 6 anos que ficou servindo ao Senhor. Não, a palavra dele: eu amo ao meu Senhor. Ele está dizendo: eu pertenço a este Senhor porque eu o amo. Amém? Cristo é o verdadeiro servo da orelha furada. Toda essa figura que nós encontramos aqui aponta para Jesus. O Salmo de número 40 declara: abriste os meus ouvidos. O autor aos Hebreus aplica essa passagem ao Messias. Jesus veio ao mundo como servo, mas não como um servo forçado, um servo apaixonado.
O prazer de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. Olha a obediência em ação. Não era uma obediência forçada, era uma obediência por paixão, por amor, por servir a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus, pastor? João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que a sua vontade era entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele... E Ele veio para satisfazer a vontade de Deus. Se você não entender isso, você não entende o Evangelho. Jesus veio para satisfazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor? Diga comigo: a ira de Deus era a vontade de Deus. Parece complexo, mas Jesus se embriagou da ira de Deus. Ele satisfez a ira de Deus. Ele satisfez a vontade de Deus. Não a ira para com os pecadores, mas a ira para com o pecado que tornou pecadores distantes de Deus, homens mortos diante de Deus. Mas Jesus veio para aplacar essa ira, para beber o fel da ira de Deus e tomar sobre si aquilo que Deus mais queria. Olha, Isaías capítulo 53, versículo de número 10, salvo engano, diz assim: agradou o Senhor moê-lo. Deus estava se agradando em ver o seu filho sendo moído. Talvez você não entenda isso. Qual é o pai que se agrada de ver o seu filho moído? Não, Deus não estava se agradando daquilo que estava acontecendo com Jesus. Deus estava se agradando da obediência sendo executada na figura do Filho. Deus estava se agradando da obediência do Filho. Deus estava se agradando do plano sendo consumado. Aquilo era um momento na história. O sofrimento de Jesus era um momento. O sofrimento era algo transitório. Era ali, só aquele momento. Até o ponto da terra escurecer, haver terremotos, quando Jesus disse: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? É o momento em que a satisfação de Deus é consumada, o pecado é levado sobre si. Mas uma coisa linda e maravilhosa, extraordinária, aconteceu ao terceiro dia. Talvez você fique preso somente ao momento do sofrimento. Entenda que Deus que se agrada do sofrimento do Filho. Não estamos falando do sofrimento, estamos falando de um Deus que estava vendo o seu plano sendo consumado, a obediência sendo exercida até a morte. Quando Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, e ele foi obediente até a morte, na figura de Deus como servo de Deus, sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas foi até a cruz, a morte de estaca, a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele nunca errou o alvo. Jesus nunca errou o alvo, ele acertou o alvo. Ele correspondeu. A Bíblia vai dizer: ele não pecou, ele não errou o alvo, ele obedeceu até a morte. A cruz, na verdade, é um monumento eterno da obediência. Paulo escreve: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, a cruz é o maior símbolo de obediência da história. A cruz não foi feita, ou seja, a narrativa da cruz não foi feita para extrair lágrimas dos nossos olhos, mas foi feito para extrair-nos do império das trevas e sermos levados para o reino do Filho do seu amor. Amém? Amém. Agora eu quero concluir dizendo que a graça restaura o que o pecado destruiu. Não o que o pecado destruiu, pastor. O pecado destruiu mais do que a nossa inocência. O pecado destruiu nosso prazer em Deus, destruiu nossa alegria em obedecer, corrompeu a nossa capacidade de entender a obediência. Por quê? Por causa dos longos anos de existência sob a escravidão de um carrasco tirano, Senhor. A nossa mente foi desconfigurada e condicionada por muitos anos, e quando nós ouvimos a palavra obediência, a gente arrepia. A gente remonta às vezes que éramos colocados atrás da porta, submetidos a ficar de joelhos em cima de feijão, milho, tampinhas e garrafa. Muitos talvez aqui é dessa época. Muitos, quando falam da palavra obediência, lembram do pai carrasco, da mãe carrasco, ou do tutor carrasco a quem fomos submetidos no passado. Meu pai, quando ia me corrigir, ele vinha com cabo de vassoura. Eu entrava debaixo do carro e eu falava: não, pai, eu estava brincando de bola. Eu falei: vem aqui, seu cachorro, seu porco. Era assim que nós fomos condicionados a obedecer. Claro, eu amo meu pai, o pastor Felipe conheceu meu pai.
Assim é nossa história, assim é nosso passado. E muitas vezes nós vimos a Cristo, estamos na igreja, e quando o pastor diz, fica de joelho, vamos orar, vamos nos render ao Senhor, o joelho já nos leva a uma memória onde fomos feridos. O joelho não é uma boa companhia, a palavra pai não é uma boa companhia, obedecer ao pastor não é uma boa companhia, olhar o professor e a autoridade não é uma boa pessoa. Pastor, eu tenho arrepios com a figura de autoridade. Aqui é o lugar de cura. Cristo é o lugar da sua restauração. Aqui é o lugar de mudar a rota, de corrigir a mente, o pensamento. Quando Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele vai dizer, não se conforme com este mundo, não se conforme com a forma com que você foi submetido e colocado. Antes, deixem-se ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. E quem é que faz isso, pastor? O poder do Espírito sobre sua vida, a palavra nos lavando, nos corrigindo, mudando a rota. Mas a graça restaura o que o pecado destruiu o nosso amor pela vontade divina. Por isso a salvação não consiste apenas em perdão, a salvação ela consiste em restauração. A graça devolve ao homem aquilo que o pecado roubou, a capacidade de amar a Deus, a capacidade de desejar a Deus, a capacidade de obedecer a Deus. A graça não apenas muda a nossa posição diante de Deus, ela muda o nosso coração diante de Deus. Esse é o poder da graça. A graça nos constrange, sabe por quê? O que é a graça, pastor? A graça é o prazer de Deus em realizar uma obra em relação a nós. Numa definição mais superficial e simplista é dizer, a graça é o favor imerecido de Deus. Que favor é esse? Deus não presta favor a ninguém. É claro que a palavra aqui é uma palavra romantizada do termo emprestado da teologia, o favor imerecido de Deus. Deus não presta favor, Deus presta graça. A graça não cobra nada, a graça tem prazer em fazer sem receber nada em troca. A graça não tem expectativa de nenhuma reciprocidade, porque Deus tem prazer em fazer, porque Ele é o Deus de toda a graça. A maravilhosa graça, a extraordinária graça, poderosa graça, amável graça, inefável graça, incomensurável graça, imensurável graça, graça sobre graça, a graça de Deus, o amor de Deus em ação. Essa é a graça, é o prazer que Deus tem em ser o Deus da gratidão. E eu concluo dizendo, a graça não elimina a obediência, ela transforma. Muitos imaginam que a graça e obediência são inimigas. Não. A graça e a obediência são amigas inseparáveis. A obediência, só me ouça. A lei dizia, obedeça para viver. A graça declara, você recebeu vida, agora obedeça. A lei diz, obedeça e viva. A graça diz, você recebeu vida, agora obedeça. A lei exigia, a graça capacita. A lei te dá um dever de fazer, a graça te dá paixão por fazer. Não é diferente servir a Deus com amor e paixão do que como dever? Ah, pastor, eu não concordo, mas eu vou obedecer porque tem que obedecer. Não, eu obedeço porque eu amo obedecer. Ainda que eu não entenda completamente o que o Senhor tem a dizer, só estou dando um exemplo, mas isso é válido dentro da igreja. Sou pastor há 22 anos, pastor há 30 anos. Quantos e quantos pastores você já recebeu no seu gabinete, ou no pátio da igreja, ou na sua casa, ou na rua, ou em qualquer outro lugar, dizendo, irmão, pastor, eu não concordo com isso, mas eu vou obedecer. Amém, é louvável a sua atitude, irmã, mas eu gostaria tanto que você obedecesse com amor, com paixão. Não, pastor, não vamos misturar as coisas, igreja, Deus em Deus. Então, vá para uma empresa, vá abrir uma empresa para você, para submeter seus colaboradores. Igreja não tem colaboradores. Igreja é uma família onde tem filhos e filhas de Deus. A igreja é um reino a quem submetemos a autoridade, a quem Deus levanta no seio da igreja, aqueles que são chamados para o ministério pastoral, o ministério diaconal, para os ministérios a quem serve com o fim de edificar o corpo de Cristo.
Eu não obedeço porque eu fui levantado pelo meu pastor ou porque eu sou um líder da igreja. Você obedece porque você ama a Deus. Você tem prazer de estar em Deus. Você é apaixonado por Deus. Você quer a Deus e você quer agradá-lo não por aquilo que você faz, mas porque você o ama. Amém? E eu quero concluir. Meu tempo já acabou, a plaquinha já subiu lá no fundo. Eu concluo dizendo, brincadeira que eles não subiu plaquinha nenhuma não. O escravo hebreu ficava diante da porta e declarava: eu amo o meu Senhor. Depois sua orelha era marcada. Era uma marca de pertencimento. Oxalá essa noite fosse necessário cada um de nós nos colocarmos no umbral daquela porta e eu e o pastor Felipe, com uma suvela, furar a orelha dos irmãos. Não há necessidade, não há necessidade. Hoje existe uma marca ainda mais profunda, não na orelha, mas no coração. A marca da cruz. A lei nos mostrou nosso pecado. O aio nos conduziu até Cristo, mas a graça restaurou o nosso coração. E agora já não obedecemos como escravos. Vamos citar novamente o texto que Paulo disse aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo número 17, ele vai dizer assim: mas graças a Deus, vós, que outrora tendo sido escravos do pecado, agora obedeceste de coração aos ensinamentos que vocês estão recebendo agora. Obedecemos como filhos apaixonados, não porque temos medo do castigo, mas porque buscamos não porque buscamos uma recompensa, mas porque fomos conquistados por um amor que jamais merecíamos, porque fomos alcançados por uma obra que jamais conseguiríamos enxergar e entender. E eu gosto muito do texto de Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 2, e Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Temos que merecer alguma coisa, amados? Morto é inerte, morto não tem vontade alguma. Ele nos deu vida e nos deu vontade restaurada, regenerada, vontade esta totalmente restaurada, a obediência a um Deus amoroso, não tirano, a um Deus gracioso, não maquiavélico, mas um Deus poderoso que quer que os seus filhos se sintam amados, pertencentes e ao mesmo tempo realizem a sua obra com paixão. E eu encerro dizendo: quando contemplamos a Cristo, o Cristo obediente até a morte de cruz, a nossa alma se curva e faz sua própria declaração. Nossa alma esta noite possa fazer essa declaração. Eu quero convidar você a ficar de pé. Não sei como que está o seu coração depois do que foi exposto essa noite, mas fique de pé por gentileza. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e repetisse as últimas palavras desse sermão. Feche os seus olhos. Quando contemplamos o Cristo obediente até a morte de cruz, nossa alma se curva e faz sua própria declaração. E qual é essa declaração? Diga comigo: Senhor, a tua lei me mostrou quem eu sou. Tua cruz me mostrou quem tu és. Tua graça restaurou o meu coração. Agora diga com todo o seu coração, diga assim: eu não te obedeço apenas porque devo. Diga: Senhor, eu te obedeço porque esta noite eu aprendi. Diga: eu aprendi. Diga: eu aprendi que te obedeço porque te amo. Eu amo o meu Senhor. Eu escolho servi-lo para sempre. Diga: escolho servi-lo. Mas vocês estão falando como se fossem servos tristes. Diga como servos livres. Diga: eu escolho servi-lo. Diga: para sempre. Abra os seus olhos. Eu quero dizer que esta é a graça da obediência. Quando o amor faz o que a obrigação jamais conseguiu realizar, a graça vem para nos restaurar a capacidade de obedecer a Deus. Amém? Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que essa igreja
Deu e o pastor Felipe, Senhor, a confiança de poder ministrar essas palavras. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade. Nossos corações ouviram algo, Senhor, que precisávamos ouvir. E Deus, que não sejamos as mesmas pessoas que entramos por essa porta nesse dia de hoje. Que sejamos impactados, tomados, levados por aquilo que ouvimos essa noite. Seja a Tua graça sobre nós, Teu perdão a nos encharcar, Teu amor a nos envolver e Sua graça a nos afundar essa noite. Obrigado, Pai. Abençoe essa igreja e os Teus filhos que essa noite experimentaram um pouquinho da porção daquilo que é obedecer ao Senhor por amor. Em nome de Jesus sou grato a Ti. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, pastor Felipe. Tá? Pode? Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com a amada igreja do Senhor, hoje e sempre. E só aqueles que